Bendito é o Wallace entre as mulheres. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no seu capítulo 9, por gentileza. Gênesis 9. No verso 20 ao verso 29. Gênesis 9, do verso 20 até o verso 29. Iremos ler a palavra do Senhor e depois nós vamos proceder com a exposição do texto sagrado. Vamos então ler. Acompanhem, por favor, a leitura. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É Gênesis 9, 20. Eu estou apaixonado por esse capítulo, só sendo. Vamos lá, Gênesis 9, 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Caim, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: e bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Cã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós carecemos do Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito, para nos fazer entender a Tua palavra. Seja conosco, Senhor. Visite a Tua igreja. Não me deixe aqui fazendo um discurso frívolo, cheio de erros, mas nos deixe agora, Deus, por favor, em Tuas mãos para transmitir a Tua palavra. E que a Tua igreja receba a palavra do Senhor e não a minha, nem de homem nenhum. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos convidar nossas crianças, com muito amor a gente faz isso. Elas fazem parte do culto ao Senhor. E nós queremos, enquanto as crianças chegam, dizer que as crianças são muito bem-vindas no nosso culto. Elas fazem parte do culto porque acabamos de ver o sinal da aliança sendo aplicado. Podem sentar aqui, queridos. Então, elas também pertencem ao culto. Isso não quer dizer que os pais não devam ter o devido cuidado. Então, se seu filho, por algum motivo, está querendo competir com a pregação, você tira ele um pouquinho do ambiente. Agora nós temos algumas salas que você pode usar. Deixa ele acalmar um pouco e você traz ele de volta. Porque aqui é o local dele. É no culto ao Senhor, tá bom? Nossas crianças são muito bem-vindas, mas os pais precisam nos ajudar a manter um ambiente de culto aceitável para todo mundo. E um chorinho aqui, uma falinha ali, não vai atrapalhar ninguém, porque essa é a riqueza da nossa igreja também. Meus irmãos, criançada, bom dia. Olha para cá agora. Para cá agora, todo mundo. Hoje estamos bem apertadinho aqui, mas dá conta. Eu queria saber quem aqui realmente ama papai e mamãe. Hannah, você não ama papai e mamãe? Ah, que eu sei, amém. Ok, eu estava preocupado com isso. Todos nós amamos papai e mamãe, é verdade ou não é? Agora, eles são, às vezes, o nosso super-herói, aquelas pessoas que a gente ama muito, é ou não é? Pelo menos eu tenho os meus assim. E principalmente eles estando aqui, eu tenho que dizer isso. Ok? Eles estão aí presentes. Então, eu amo papai e mamãe. Vocês amam também? E às vezes ele não parece ser aqueles caras, o homem e a mulher que luta pela gente, que ama a gente, que faz tudo pela gente, é ou não é? Sim ou não?
Pelo menos os meus são assim, de vocês também, que eu conheço cada pai aqui. Tá certo? Mas eu queria perguntar para vocês, o pai de vocês e a mãe de vocês erram? Sim, claro. Porque eles também são pecadores, são humanos. Não é? Na história de hoje, a gente vai ver Noé errando contra os seus filhos. Errando contra os seus filhos. Mas isso não dá o direito, quando o pai erra, de um filho de respeitar o papai e a mamãe. Um dos filhos de Noé fizeram isso na história de hoje. Viram seu pai nu, depois de ter sido dele estava embriagado, ou seja, sabe o que é embriagado aqui? Bêbado, tonto, porque tinha tomado muito vinho. E aí, um dos filhos, ao invés de cobrir a nudez do seu pai, foi lá e falou para todo o arraial, para todo mundo. Ele fez certo? Não. Então, quantas vezes nossos pais às vezes erram e a gente, de vez de ajudá-los, cobrir, dizer, não, pai, eu sei que você errou, mas eu te amo mesmo assim, estamos juntos, a gente às vezes vai e fala para os amiguinhos, dizendo, papai fez isso comigo, mamãe fez isso comigo. Isso não deveria acontecer. A gente deveria conversar com o papai e a mamãe para entender por que eles fizeram aquilo. Entende? Foi esse o erro de Cã. Cã, filho de Noé. De vez de ter coberto a nudez do pai, conversado com o pai, foi lá e espalhou para os seus irmãos. E aí Noé, depois que acordou, ficou entristecido com o que Cã tinha feito, e ao invés de abençoá-lo, amaldiçoou e abençoou os outros irmãos. Essa história da gente aponta para um personagem. Quem foi a única pessoa na história que sempre honrou o pai? Jesus. Jesus, essa história aponta sempre para Jesus. Jesus foi um que veio e habitou entre nós e obedeceu ao seu pai o tempo inteiro. E Deus não pode pecar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor nunca errou contra Jesus, mas ele manteve sempre sua atitude de obediência a seu pai. E essa é a mensagem para nós hoje. A gente precisa continuar obedecendo todas as autoridades, papai, mamãe, e todas as autoridades que estão constituídas sobre nós. Porque assim nós teremos o quê? A bênção do Senhor, ao invés de quê? Da maldição. E o que é bênção e maldição, pastor? Bênção é a mão de Deus sobre nossas vidas, nos guiando, nos protegendo, nos livrando do mal, mesmo quando a gente erra. E a maldição é Deus quando tira a bênção de cima de nós. A bênção não, a mão de cima de nós e deixa que a gente vá pelos nossos próprios caminhos. A gente não quer isso, não quer? A gente quer Ele nos guiando e nos protegendo. Então, para isso, a gente precisa obedecer toda a autoridade que está constituída sobre nós. Amém? Então, vamos orar ao Senhor pedindo para que a gente seja obediente às autoridades que estão sobre nós também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essas crianças. Hoje nós temos aqui a frente cheia de bebê, de crianças, uns mais velhos, outros mais novos. E a gente quer agradecer muito ao Senhor, porque essa é a riqueza da nossa igreja. Essas crianças, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, guarde o coraçãozinho delas para não pecar contra Ti. Mostre o Senhor Jesus Cristo tão cedo na vida delas, para que elas amem o Senhor, que elas cresçam com o Senhor, que aqui saiam missionários, missionárias, pastores, oficiais de igreja. Nós te pedimos, ó Deus, líderes da tua igreja, líderes de ministério. Nós te pedimos que essas crianças estejam envolvidas na obra do Senhor, que elas não se afastem quando crescerem, quando chegar na idade da adolescência e juventude, elas vão para outros caminhos. Não, Pai. Por favor, Senhor, mantenha elas no teu caminho, obedecendo aos seus pais, obedecendo às autoridades que estão constituídas e que assim elas glorifiquem o teu nome. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Voltem lá e ajudem o papai e fiquem quietinhos. Viu? Pode, por favor. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final do capítulo 9 e com ele o final da história de Noé. Da história de Noé,
como personagem da narrativa do bloco do capítulo 6 ao capítulo 9 do dilúvio, mas não a história da descendência de Noé, porque ela nos alcançou até o dia de hoje. Nós somos descendentes desse legado que Noé deixou. Noé agora está fora da arca, junto com seus filhos, e a aliança do Senhor já foi renovada, como a gente viu no sermão anterior. Mas o que acontece agora? Quais são as cenas do próximo capítulo, depois de Deus ter mandado o dilúvio, salvado Noé, salvado ele, os seus filhos, suas noras, tirado ele da arca, mandado ele encher, povoar a terra novamente, ok. E agora, o que acontece? Logo no primeiro episódio, fora da arca, já fica claro que a raça humana que saiu de dentro da arca é a mesma. No episódio da saída, o primeiro episódio, primeira cena da história, nós já percebemos claramente que dentro da arca estava também a semente santa e a semente pecadora. Ela vai se mostrar isso agora, nesse exato momento. O dilúvio purificou a terra, mas não purificou o coração de todos os homens. Existia um coração de Cã. O texto nos mostra que a corrupção do pecado permanece, até mesmo no homem que achou graça diante de Deus, até mesmo em Noé, que era um homem justo, íntegro, temente ao Senhor. Ele também mostra a sua fraqueza, ele também deixa de se embriagar pelo seu vinho. Isso tudo aponta para a necessidade de um real Salvador. Noé não é o nosso Salvador. Não é esse homem íntegro, justo e perfeito, não. Noé não é o nosso Salvador. Isso aponta claramente a história da continuação na saída do barco, da saída da arca, é a história que nós continuamos necessitando de um Salvador. Até mesmo o homem que achou graça pode continuar pecando. Gênesis 9:20, agora, esse texto que a gente acabou de ler, revela verdades profundas sobre a santidade, o pecado e o pacto divino que o Senhor tem com o seu povo. Então, vamos nos aproximar do texto. A passagem deve ser lida sempre tendo em mente o verso 18 de capítulo 9. Dê uma olhadinha lá no verso 18. Diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Por que esse enunciado aqui, já no verso 18, para que nos dê contexto, para que dê entendimento com a leitura que a gente vai fazer na sequência do capítulo 9. Logo, a história vai girar em torno de Cã, que é pai de Canaã. A passagem deve ser lida com essa perspectiva. Veja que o destaque do texto é dado a Cã como pai de Canaã, e as divisões naturais do texto vai aparecer rodando em torno da cena da embriaguez de Noé e a atitude de Cã e de seus irmãos. Então vamos para o texto. Primeira grande lição que o texto nos traz é que o narrador quer mostrar novamente o contraste entre Adão e Noé. O contraste entre Adão e Noé. Veja se não é assim. Olha, observe a leitura. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Para onde o texto está nos levando? Para aquela mesma atividade de Adão. O que é que Adão fazia quando Deus criou todas as coisas e fez um jardim e colocou ele no meio do jardim? Era para fazer o quê? Cultivar a terra, cuidar de todas as coisas que ali eram postas. De novo Noé está na posição de Adão. De novo Noé faz o que Adão faz. De novo Noé está no mesmo começo onde Adão esteve. O texto é de propósito para que a gente entenda que Noé é realmente uma prefiguração do Adão anterior, mas também aponta para o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja,
Noé volta a cultivar a terra. Existe um contraste claro entre a criação original e a recriação. Adão e Noé. Lembre-se que o nome Noé significa descanso, como figura imperfeita do segundo Adão, que é o perfeito varão, Cristo, onde nós vamos descansar. Nele foram criadas todas as coisas, diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Nele somos novas criaturas, nele, em Cristo Jesus, as coisas velhas verdadeiramente passaram, e eis que tudo se fez novo. Verdadeiramente. Então nós precisamos, meus irmãos, viver como novas criaturas. Nossa mente e coração devem ser devotadas a Cristo, devem estar cativas ao Senhor. Viver é Cristo e morrer é lucro. Não pode ser um slogan paulino nas nossas bocas. Tem que ser uma realidade vital. Tem que ser algo que verdadeiramente faça sentido para mim, para você, para a minha existência e para a sua. Nós precisamos dizer: viver é Cristo, entendendo claramente que todas as nossas vontades, tudo aquilo que nós somos, que pensamos, deve estar cativo à obediência de Cristo Jesus. Esse primeiro ponto mostra que Noé, sendo lavrador, passou a plantar uma vinha. Não é só apenas a introdução para a história que vem a seguir, mas para mostrar para mim e para você que nós continuamos na posição de Adão, de Noé. Tendo que nos relacionar com Deus, tendo que nos relacionar com o próximo e tendo que nos relacionar com as coisas criadas ao nosso redor. A nossa missão continua sendo a mesma. Noé não podia dizer assim: Senhor, eu não vou cultivar a terra. Eu já montei um altar e vou ficar aqui adorando o Senhor o tempo inteiro. Deus disse: não, multiplique-se e enche a terra de novo. Ou seja, tenha um relacionamento social novamente. Vá lá e cuide de todas as coisas que eu criei, ou seja, mandato cultural, cultive todas as coisas. E Noé está aqui na posição fazendo isso, começando de novo o trabalho, começando o trabalho de plantar todas as coisas, não somente uma vinha, mas restaurar toda a criação. E qual é o nosso trabalho, meus irmãos? É o trabalho que a gente faz de segunda a sexta apenas? O trabalho de segunda a sexta tem que ter um propósito. O trabalho de segunda a sexta, e alguns até sábado, e outros até de forma perigosa no domingo. O nosso trabalho é reconstruir todas as coisas nas quais o pecado atingiu. Se do domingo à sexta nós estamos envolvidos numa atividade que não coopera com esse objetivo, nós estamos apenas passando por essa vida sem entender o propósito. Como é então, pastor? Me diga, como é então que quando eu coloco um taio, eu estou trabalhando para a reconstrução dessas coisas? Quando você coloca o taio da melhor maneira possível, e quando você testemunha da luz enquanto você está colocando o taio, e todos que estão ao redor vê você fazendo aquilo de forma sem murmurar, mesmo que o serviço seja pesado, você, de alguma maneira, está pregando com a sua vida, dizendo que o taio não é importante. Importante, melhor, é a atmosfera que deve apontar para o Senhor que criou todas as coisas. Se você faz o trabalho, não só do taio, qualquer um, de segunda a sábado, de segunda a sexta, sem pensar na reconstrução de tudo aquilo que o pecado atingiu, você está apenas sobrevivendo para ganhar o seu dinheiro no final da semana, para pagar suas contas. Isso é sobreviver, isso não é entender. Quando Noé volta à atividade, ele tem que voltar a fazer, não porque ele gosta do vinho, mas porque ele precisa recriar todas as coisas. Ele precisa trabalhar na recriação de todas as coisas. Isso nos remete ao nosso propósito eterno de ser um com o Senhor Jesus Cristo. O que é que Cristo está fazendo nesse momento? O que é que Ele fez na redenção executada? O que Ele faz agora na intercessão nos céus? Ele está junto com a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando na reconstrução de tudo aquilo que o pecado tocou. E o que eu tenho que fazer e você é a mesma coisa. Senão nós estamos passando por essa vida e sem entender o propósito pelo qual nós somos um com Ele. Noé tinha que ser um com Cristo.
E por isso que ele vai de novo e reconstrói junto com a sua família. Na posição de Adão, ele tenta reconstruir todas as coisas. Mas o texto não para por aqui. E o segundo ponto aponta claramente para o pecado de Noé. Veja o que diz o verso 21 e 21 apenas. Bebendo do vinho, beber do vinho, vírgula, não é o problema. O problema é que vem a seguir. Embriagou-se. Bebendo do vinho, embriagou-se e fez pior. Pôs-se nu dentro da sua tenda. Veja, observe. Noé não está trabalhando na vinha ou em todas as coisas apenas porque vai beber o vinho. Mas a consequência, o ato de nós estarmos trabalhando pode gerar alguma situação de tentação nas nossas vidas. E é isso que acontece aqui. Noé, como pregador da justiça, foi pregador da justiça durante 120 anos, quem diz isso é o texto de 1 Pedro. Pregou, anunciou, arrependam-se, venham para o barco, aqui é o único caminho de salvação. Foi isso que Noé fez o tempo inteiro. Não é dizendo só tem um caminho, o caminho é que vocês venham para cá, ele vai mandar chuva, ele vai destruir todas as coisas, entre comigo na arca. Noé é pregoador da justiça, mas tropeça logo após um grande livramento. Eis aqui uma mensagem rápida para nós. Cuidado, depois das nossas grandes vitórias, às vezes a gente baixa a guarda, estamos susceptíveis às grandes quedas. Cuidado com isso. Noé tinha passado o grande e terrível dilúvio. E agora estava de volta na sua atividade. E aí, talvez ele baixou a guarda. Se embriagou, expondo a sua nudez, revelando a sua fragilidade como um dos heróis da fé que está registrado lá em Hebreus. Mas expôs a sua fragilidade, expôs a sua fraqueza, mostrou o quanto ele é homem de pó, de carne e osso, e que é pó, e ao pó voltará. Noé está como de novo? Como esteve Adão e Eva. Nus, se lembra de Gênesis 3:7? E viu o homem que estava nu e correu para se cobrir. Noé volta na posição de Adão e Eva em pecado, nu. A nudez não só expõe a vergonha do corpo, mas todo o desprovimento da comunhão com Deus. É isso que a nudez de Adão e Eva mostraram. Não só apenas a vergonha do corpo, mas eles estavam distanciados do Senhor. Noé mostra mais uma vez, repetindo a questão da nudez, aqui de novo, que é pecador tanto quanto Adão, tanto quanto Eva. A esperança do crente, meus irmãos, não está e não deve estar nos homens. Não deve estar no seu líder, não deve estar naqueles que nos lideram, que nos ensinam muitas vezes. Eles podem cair. Tomara a Deus que eu nunca seja uma vergonha para vocês, mas eu sei que essa possibilidade existe. Tomara a Deus que os seus líderes nunca decepcionem vocês, porque eu já tive líderes que me decepcionaram e eu sei quanto isso é triste, quanto isso é desolador. Mas os homens não podem ter a nossa confiança ao ponto extremo de achá-los que eles não podem cair. Eles podem cair. Eles, às vezes, vão cair. Martim Lutero, mesmo sendo usado por Deus na reforma, teve momentos de fraqueza. Teve momentos de mau testemunho. É dito em alguns livros que foram escritos sobretudo quando ele estava na mesa. Mas Deus usa homens assim, falhos, para revelar sua graça. Usou Noé. Mas aí está o grande Noé. O herói que entrou na arca e saiu com o povo, bêbado, nu, na sua tenda. E o que nos impede a cair? Nenhum crente está imune ao pecado, meus irmãos. A vigilância nossa tem que ser constante. Confie na graça que te sustenta e não no seu histórico de fidelidade. Observe essa frase. Confie na graça
que te sustenta e não no seu histórico de fidelidade. Porque nós podemos ter um histórico de fidelidade até o dia de hoje. Mas só temos o histórico de fidelidade até o dia de hoje porque a graça nos sustenta. No dia que você confiar mais no seu histórico de fidelidade, eu nunca fiz isso. Eu nunca traí ninguém. Eu nunca desrespeitei ninguém. Eu nunca deixei de pagar a ninguém. Eu nunca fiz mal à igreja. Eu nunca fiz mal aos meus irmãos. Quando a nossa confiança foi em cima desse histórico, nós estamos susceptíveis a cair. É nesse momento. É nesse ponto. Tomara a Deus que você nunca seja pedra de tropeço de ninguém. Tomara a Deus que você não escandalize a ninguém. Mas não acredite em você mesmo. Acredite na graça que te sustenta. Busque essa graça. Que você pode ser crente. Não imagine que você pode ser. Não acredite que você suporta sozinho. Acredite que você depende da comunhão dos santos. Quando a gente faz aquelas perguntas que a gente fez aqui, não é só por causa do momento litúrgico, ritualístico, que a gente pergunta a vocês se vocês vão suportar a igreja, a família de Wallace. É porque eu tenho certeza que eles vão precisar. Eu não tenho dúvida que eles precisarão. Eu não tenho dúvida que eu preciso. Eu não tenho dúvida que você precisa. Porque nós não podemos aguentar sozinhos. Nós precisamos sempre de um aos outros. Pastor Tiago pregou domingo aqui, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma preciosidade, é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Entenda bem isso. Nós não fomos chamados para caminhar só. E graças a Deus pelos filhos de Noé, que cobriram a nudez do seu pai, porque não quiseram o expor à vergonha. E maldito seja Cã. Seja Cã de verdade. Porque não respeitou o seu pai, mesmo sendo um pecador. Mesmo estando nu. Não entendeu que foi o seu pai. Foi a aliança de Deus com o seu pai que manteve vivo ele, sua esposa e seus filhos. Então, nunca esqueça. Nunca esqueça, você pode cair. Eu posso cair. Nós podemos cair. Noé caiu. E isso tem que colocar em nós um temor reverente. Não um temor que nos congele, que nos faça parar. Mas que a gente saiba a nossa relação que a gente tem com Deus e com o meu irmão e que a gente desconfie de nós mesmos do tempo inteiro. Porque nós somos orgulhosos de natureza, vaidosos, ciumentos. E a gente não suporta ver os nossos irmãos triunfarem enquanto a gente ainda luta com coisas dessa vida. Se uma das coisas que o contexto migratório tem me ensinado, infelizmente, é que muitos dos irmãos, inclusive crentes brasileiros, são invejosos. Eles não podem ver ninguém triunfando. Isso é uma miséria. Isso é contra o cristianismo. Isso vai contrário aos princípios de Cristo. Então entenda, se você vê alguém prosperando, alegre-se com ele. Vibre com ele. Vença o seu orgulho, vença o seu ciúme, vença a sua vaidade, porque isso vai te levar a cair. Agora, se alguém está chorando, chore com ele. Sofrendo, sofra com ele. E ajude-o. Porque nós não podemos vencer sozinhos. Como Noé não pôde. O terceiro ponto da nossa exposição aqui é agora tratando diretamente do pecado de Cã. Nós já vimos que Noé estava na posição, a aliança continua mostrando que Noé está na posição de Adão. Nós já vimos o pecado de Noé e agora nós vamos propriamente para o pecado de Cã. O pecado de Cã, desonra e irreverência. Esse foi o pecado de Cã. Veja o verso 22 e 23. 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem
e Jafé tomaram uma capa, puseram-a sobre os próprios ombros e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. Noé está embriagado. Aqui uma discussão se o Velho Testamento permitiu ou não isso, mas o fato é que ele se embriagou, ele pecou contra o Senhor. Mas fica nu na sua tenda. Pior, não é o que Noé faz. Noé faz coisas ruins. Noé se embriaga, fica nu, mas dentro de onde? Da sua tenda. Pior é que faz Cã. Vai na intimidade do seu pai e maliciosamente vê a nudez do seu pai e não fica satisfeito em apenas ter descoberto a nudez do pai, ou seja, vê o pai nu, ele vai e a expõe. Cã age como a serpente, expondo a nudez de seu pai. Se lembra o que a serpente fez lá no Éden? Lembre-se, a serpente expôs a nudez de Adão e Eva quando incentiva-os a comer do fruto proibido. Ela está incentivando a que caia a venda dos olhos deles para que eles percebam o seu pecado enquanto ele está nu. Ou seja, quem divulga pecado é Satanás. Quem faz exposição dos nossos pecados é Satanás. A serpente fez isso no Éden. E pior ainda, Cã faz isso, não somente, não pense que é apenas aos seus dois irmãos, o texto diz, ele vai lá fora e faz saber a seus dois irmãos. Mas vocês acham que uma vinha nasce assim de um tempo para outro? Quanto tempo leva para que uma vinha dê frutos e faça-se o vinho? Será que os filhos de Noé não tinham filhos? Muito provavelmente, Cã não só expôs a nudez dos pais aos seus dois irmãos, o texto mostra isso claramente, mas eu suspeito que ele tenha feito isso ao arraial inteiro. E que os netos de Noé possam possivelmente também ter visto isso. Não posso garantir, mas uma vinha não nasce de um dia para a noite. E não leva-se menos de 3, 4, 5 anos para que você extraia o vinho. E eu não acho, absolutamente, que nesse tempo inteiro ninguém teve filhos. Que a família de Noé não tenha crescido. Então eu suspeito que Cã vai lá fora, fala para os dois, mas provavelmente o arraial inteiro estava vendo. Então, Cã trabalha como a serpente. Provavelmente os filhos de Noé tinham mais filhos, seus netos, e todos foram informados disso. Sem e Jafé, ao contrário, não querem ver a nudez do pai, por isso agem como Deus. Quem foi que cobriu a nudez dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e quando eles estavam no jardim, quem foi que cobriu a nudez dele? Deus. Deus matou um animal, fez pele e cobriu a nudez dos nossos primeiros pais. Jafé, Sem e Jafé faz o trabalho de Deus nessa história, enquanto Cã faz o trabalho de Satanás nessa história. Deus encobre os nossos pecados, Deus paga o preço pelos nossos pecados, Deus encobre a nossa nudez, Deus nos mantém no caminho de purezas e santidade. Enquanto Satanás nos incentiva a impureza, Satanás nos incentiva a maledicência, Satanás nos incentiva a falar mal um dos outros, do pecado, dos nossos pecados para os outros. Isso é obra de Satanás. Porque Deus cobre a nudez, Satanás a expõe. Eles honram a seu pai, eles cumprem o 5º mandamento, eles protegem a seu pai. Eles cumprem o mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Eles fazem aquilo que nós devemos fazer. Sem e Jafé é um modelo nessa história, para que a gente proteja uns aos outros e não expõe o pecado de ninguém. Aqui vemos um princípio teológico importante. Nem o juízo mais severo pode mudar o coração. Só a graça transformadora de Deus pode fazê-lo. O juízo mais severo foi um dilúvio. Isso mudou o coração, a disposição do coração de Cã? Não.
Ele estava lá com seu coração guardado dentro da arca, pronto para expor o que ele era. Nem o juízo mais terrível, nem o temor e o medo mais pavoroso pode mudar a disposição do nosso coração. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Aplicação para nós. Eu e você não devemos divulgar o pecado dos nossos irmãos. Nós devemos combatê-lo. Nós devemos orar por eles, por esses pecados e o pecado dos meus irmãos. Orar com eles. Chorar com eles. Pedir perdão com eles. Qualquer atitude diferente dessa, meus irmãos, é pecado. Por isso que a gente incentiva tanto, por favor, mais uma vez, Mateus 18, para que a gente tenha maturidade uns com os outros. Se teu irmão pecar, vai até ele, corrige entre ele e ti só. Se ele não pecar, não vai na rádio, se ele não te ouvir, não vai na rádio fofoca não, leva 2 ou 3 maduros para que ajude teu irmão. E se ele ainda não te ouvir, leva a igreja para que a igreja ajude ele também a melhorar. Aí o que é que a gente faz de comum? A gente coloca na rádio fofoca da igreja e do mundo. Bem que Tiago disse, nosso problema, um dos maiores problemas que a gente tem que enfrentar na vida, tem mais ou menos 4 centímetros, 3 centímetros. Chama-se língua. Língua. Freie sua língua. Refreie sua língua. Faça que da sua boca saia louvores ao Senhor, bênção do Senhor, para abençoar uns aos outros, e não para simplesmente amaldiçoar-nos uns aos outros quando a gente divulga o pecado do nosso irmão para todo lugar. Cuidado na língua. Cuidado no que sai da sua boca. Cuidado com os seus comentários sobre a vida de seus irmãos. Cuidado com a inveja, com o ciúme. Tudo isso faz com que digamos coisas que são pecados contra os nossos irmãos. Eu não estou chamando você a uma atividade passiva e sem criticidade. Não, todos nós temos que ter visão crítica sobre as coisas, mas a gente faz as críticas no lugar certo, na hora certa, com quem tem que fazer, e não nos corredores da igreja, e não nas ligações que são feitas durante o trabalho, enquanto nós deveríamos estar trabalhando. Enquanto conversamos uns com os outros, cuidado com isso, Deus está vendo. Deus está vendo. A igreja possa ser que não, mas Deus está vendo. Mantenha a sua postura. Uma postura de, se eu tenho que tratar alguma coisa com alguém, eu vou àquele alguém. Eu não digo mais a ninguém. Se eu tenho que dizer alguma coisa ao meu irmão por causa do pecado dele, eu vou até ele. Essa é a postura que mantém a igreja saudável. Mantenha a igreja protegida e continua tratando o pecado dos irmãos. Que a gente quer que o meu pecado seja tratado, o de vocês sejam tratados, para que a gente seja um corpo saudável. Você honra seus pais e os seus líderes espirituais. Então não exponha as falhas deles. Cubra-os com oração e com respeito. Era isso que Cã devia ter feito, como fez Sem e Jafé. Foi cobrir a nudez do seu pai. No outro dia, Cã, Jafé e Sem poderia ter uma conversa séria com Noé e dizer, pai, não faça isso. Você envergonha a nossa família desse jeito. Seus netos estão aí, suas noras estão aí. Poderiam ter esse tipo de conversa com toda certeza, sem nenhum problema. Eles tinham esse direito. Estariam fazendo da maneira correta. Agora, não fazer o que Cã fez. O pai ainda dormindo e ele falando mal para todo mundo do seu pai. Cuidado com isso. E a última parte do texto. A maldição e a bênção. O futuro das nações está aqui. Veja o verso 24 ao 29. Despertando Noé do seu vinho, Noé soube, o que lhe fizera o filho mais moço. E disse, maldito aqui é sem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, seja Canaã, servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem,
e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. A maldição é sobre os filhos de Cã. A maldição aqui é espiritual. Canaã representa a rebeldia contra Deus. Canaã representa aqueles que não estão debaixo da proteção e do cuidado do Senhor. A bênção é sobre Sem, mas aponta para a linhagem de Cristo que viria. E veja que a bênção é sobre a casa de Sem e ela acompanha também Jafé. O primeiro a ser abençoado é Sem e Jafé vai habitar nas tendas de Sem. Veja como a bênção é dita. Pastor, Noé tem esse tipo de autoridade de fazer isso depois de ter pecado? Com que moral? Com que moral? Noé abençoa, maldiçoa Cã e abençoa Sem e Jafé. O problema aqui nunca foi a moral ou a posição de Noé. Desculpa, a moral ou a conduta de Noé. Aqui a questão sempre foi a posição de Noé na aliança. Noé pode abençoar e amaldiçoar porque foi aquele patriarca que sai da arca e ele faz isso. Você acha por quê? Por que você acha que Noé faz isso? Ele abençoa, amaldiçoa Cã e abençoa Sem e Jafé. Como é que ele sabe que depois da sua morte vai acontecer exatamente como ele diz? Canaã é contra Deus. Canaã é rebeldia contra o Senhor. E Sem, lá em Lucas capítulo 3, na linhagem de Jesus, quem aparece lá é Sem, filho de Noé, que é filho de Adão, que é filho de Deus. Lá está lá, Sem na linhagem de Jesus Cristo. Como é que Noé sabe disso? Não é que Noé tinha moral ou não para fazer isso. É certamente Deus, através do seu Espírito, que encaminha Noé a fazer isso. E ele acerta em cheio. Sem é a descendência de Cristo. E Jafé, pastor? Olha aqui os filhos de Jafé. Somos nós os gentios que foram incluídos na videira que é o Senhor Jesus. Nós somos os filhos de Jafé. Jafé abençoado com promessa da inclusão nas tendas de Sem. Os gentios agora vão fazer parte da aliança. Veja, a gente tem que entender, olha como a nossa teologia é bela. Lá no começo de Gênesis 9 já está incutida, já está encapsulada a ideia do que Cristo viria fazer. E veio para o que era seu, os seus os rejeitaram. E aí agora ele vai para as nações, por causa de quê? Da rejeição de Israel? Não, porque o plano sempre foi todas as nações. Sempre foi. O plano sempre foi todas as nações. Nunca foi só Israel. O Senhor sabia onde ia chegar. E por isso que ele permite que Noé abençoe Sem, que é a linhagem original, e Jafé dentro da tenda de Sem, como enxertado na oliveira braba. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que existia entre nós e os judeus, entre os judeus e gentios. Agora Cristo vem e derruba, como diz Efésios, capítulo 2, verso 14. Então, meus irmãos, algumas aplicações rápidas para concluirmos. Nós só podemos falar em recomeço da semente santa e da semente pecadora por causa da aliança que continua em Cristo Jesus. Observe bem. Voltou de novo a cena. Está de volta a semente pecadora, representada por Cã e Canaã, e a semente santa, representada por Sem e Jafé. Isso era o que nós pregamos antes do dilúvio. E depois do dilúvio, continua a mesma coisa. Até a vinda, até a chegada de Cristo. Continua a mesma coisa.
Cristo é o nosso Noé. Noé significa descanso. Lembre-se disso. A palavra Noé significa descanso. Cristo é o nosso descanso verdadeiro. Nele tudo se fez novo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse com ele mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Louvado seja o Senhor eternamente. É o nosso Cristo a figura principal dessa história. É sempre aponta para ele. Sempre volta-se para ele. Não é o nosso perfeito Adão. Estava na posição de Adão, mas apontava para outro Adão. A bênção não está condicionada porque Noé abriu a boca e disse: Cã é maldito. E sem Jafé é bendito. Quem decide a posição de bênção e maldição é aqueles que é o Senhor Jesus Cristo, que reconcilia nele todas as coisas. E aqueles que estão nele são os benditos. A gente perdeu no cristianismo moderno o privilégio de entender que você, meu irmão, e eu somos um bendito do Pai. E não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Cristo fez por nós. E agora nós não podemos andar mais como os malditos por aí, não. Nós temos que nos comportar como aqueles que têm a bênção do Senhor sobre a vida deles. Não porque isso seja para nos envaidecer e criar a gente orgulho, não, mas para que você viva como filho de Deus. Como filho do rei. Isso é Colossenses 1, 16 e 20, que eu acabei de ler para vocês. Em 2 Coríntios 5, 17 e 21 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não pode viver como gente velha. Como as coisas que tinha no teu passado guiar você. Os orgulhos, a vaidade, a ciumeira que existia lá. Não, quebre tudo isso, jogue tudo isso fora. Viva como gente nova. Nós fomos chamados para crescer. Nós fomos chamados para amadurecer. Nós fomos chamados para ver coisas maiores do que a gente tem desejado. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Está entregue nas nossas mãos o ministério da reconciliação. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E o que é que a gente faz com isso? Às vezes a gente engaveta, às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente só quer estar aqui para, às vezes, cumprir um peso de consciência. E a gente não quer ver pessoas se reconciliando com Cristo. Meus irmãos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus por causa de Cristo, por causa da nossa unidade com ele. E nós somos chamados para pregar aí lá fora como embaixadores dele. Isso é muita coisa. Você quer mais o quê? Ah, mas eu estou tão preocupado com a minha carreira que eu não tenho tempo de pensar nisso. Ah, pobre de você. Pobre de você. Meus irmãos, essa história não é a história da nossa carreira. Eu já disse isso aqui. Essa é a história da redenção. E eu e você fomos chamados para fazer parte dela. Não troca esse privilégio por nada. As outras coisas são acessórios. O motor propulsor da nossa vida é querer que a gente seja verdadeiros embaixadores de Cristo. E através do nosso intermédio, o Senhor chame a reconciliação aos seus. E essa igreja cresça, e a igreja de Cristo cresça, para que em tudo ele seja glorificado. E nós, alegres, edificados, fortalecidos, animados. Ele nos chamou para isso. Precisamos em Cristo agir como uma semente santa, que respeita o Pai e lhe obedece. E que ama os seus estatutos e a sua lei.
que ama a santidade, que não tem prazer em pecado nenhum, que luta contra os seus próprios pecados, que declara guerra contra si mesmo. Esse é o nosso papel como semente santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Sem confiar na nossa autojustiça, mas confiando na justiça dele. Você tem confiado, meu irmão, em Cristo Jesus, o justo que nunca caiu. Lembre-se, nós somos daqueles que honram o Senhor com as nossas vidas. E nós precisamos fazer isso. Que a gente habite nas tendas de Sem. E que nós não sejamos como cão. Em tudo glorifiquemos o nome do Senhor. E a Ele seja todo louvor, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Enquanto a gente vive ou quando estivermos mortos, a glória continue sendo dele e o louvor continue sendo para ele e que toda a nossa vida seja para a glória dele mesmo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos então louvar ao Senhor.